com a informação mais recente, né? Porque muita coisa o torcedor já acompanhou e a gente vai repercutir, mas tem informação mais recente. O zagueiro Tite está deixando o Fortaleza. O Tite vai defender o Goiás no restante da temporada e o tricolor vai liberar amigavelmente o jogador que vai se transferir para o Esmeraldino. O Tite, que está há 5 temporadas no PC, tem uma história muito bonita no Fortaleza, conquistou Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, levou o time, esteve com o time 2 vezes na Libertadores, Copa Sul-Americana, foi finalista da Copa Sul-Americana. O Tite tem uma passagem muito vitoriosa no Fortaleza, mas ela vai chegar ao fim, porque após 5 temporadas ele vai se despedir. Hoje, inclusive, ele já esteve no PC se despedindo de todo mundo, e o Tite que vai ganhar uma homenagem, inclusive. A informação que a gente tem é que ele deve ganhar um vídeo especial e uma placa em homenagem ao período que ele ficou na equipe. Eu vou até somar aqui todas as partidas que o Tite esteve à frente do Fortaleza, que esteve junto com o Fortaleza, mas é um dos jogadores que vai deixar o clube. A gente até trouxe naquela lista que nós trouxemos, você lembra? Alguns programas atrás, semanas atrás, quando a gente pegou a lista de jogadores com menos minutagem, que seriam os possíveis nomes a deixar o clube, o Tite estava lá e de fato o Tite vai embora. Mas com a diferença, Vlad, que na minha opinião o Tite é aquela saída pela porta da frente. O Tite sempre foi muito respeitoso com o Fortaleza. O Tite sempre teve uma postura muito séria no dia a dia e nos jogos, e era um cara que a gente via que se importava com o clube. O Tite sofria nos maus momentos e celebrava bastante quando o Fortaleza tinha as suas conquistas. Um cara que demonstra muita humildade, pelo menos assim, não tem um contato diário com o Tite, mas nas vezes que ele falava, ele sempre demonstrou muita humildade, muita tranquilidade, não era um cara de briga, não era um cara que parecia ter um convívio difícil, longe disso, e acho que sai realmente pela porta da frente. Sai ali com um dever cumprido, porque 5 temporadas, Vlad, é um desgaste natural. Ele perdeu espaço, mas ele perdeu espaço no campo, não foi por extra-campo. E aí isso é muito legítimo. Quando você perde espaço no campo, isso é muito do jogo. Por isso que eu acho que o Tite ele sai, mas ele vai sair homenageado porque o Fortaleza enxerga que ali teve um cara que, enquanto vestiu a camisa do clube, se entregou, trabalhou sério, se dedicou, mas todo o ciclo se fecha e o do Tite vai fechar. Eu concordo contigo. Eu acho que a saída do Tite é aquela saída realmente pela porta da frente. Ele é um cara que honrou a camisa do Fortaleza. Ele já teve muito mais importância, foi titular, fez gols importantes, mas em algum momento cairia de rendimento, perderia a vaga, como aconteceu, né? E é um movimento natural. Eu acho que o Tite, ele tem que ser homenageado. Ele é um cara que merece respeito pela passagem dele no Fortaleza. E ele ir pro Goiás é uma boa pros dois, né? O Goiás está na liderança da Série B, é um dos candidatos ao acesso. Eu acho que o Goiás vai conseguir o acesso. É interessante que ele vá para lá. E é uma saída amigável, né? Eu acho que os dois se entenderam muito bem. E o Tite, eu não me referi a ele não quando eu falei da felicidade das torcidas, não. Não, viu? Ele não é esse cara da felicidade, né? Eu me referi a outros jogadores que a gente vai falar daqui a pouco. Muito embora, eu acho que o Tite hoje ele já não era nenhuma unanimidade entre os torcedores, mas não por comportamento ou por desleixo em campo ou porque demonstrava uma postura, nada disso. Ele já não era mais uma unanimidade pelo que se via em campo em termos do que entregava. Porque se a gente parar pra pensar, olha, nas temporadas 22 e 23, o Tite fez mais de 60 jogos no ano pelo Fortaleza. Era titular absoluto. Aí no ano de 24, ele já cai um pouco essa titularidade. Fez 42 jogos, mas ele revezava muito com o Cardona. E esse ano é que ele ficou bem de fora, porque ele fez só 12 partidas e algumas estava com alguns jogos que não entrava. Então, ele teve o seu momento de auge, ele chega em 21, faz 46 partidas, que é um excelente número. Excelente. Titular absoluto em 22 e 23. Ano passado se alternava com o Cardona e esse ano foi que perdeu espaço. Então, se não tem mais unanimidade hoje entre o torcedor, é muito mais porque talvez não entregava mais o que já entregou, o que é natural, porque o desgaste ele vai acontecer, dele, né? A idade também o Tite... o Tite é um cara, gente, de 37 anos de idade. Exatamente. Mas, inclusive, o que eu soube é que o Goiás está levando, uma das coisas que o Goiás considerou bastante em levá-lo é justamente a maneira dele, a postura dele como atleta, no dia a dia e como encara as situações em cada clube que ele passa. Então, um cara com 37 anos que sai
com uma liberação amigável. Fortaleza, quando chegou a proposta, falou, não, Tite, a gente libera aqui, não tem problema, não vai precisar pagar compensação nenhuma, o time do Goiás liberou por tudo que ele fez e também porque entendia que era um momento de saída, era um momento de mudança, de fechamento de ciclo. Portanto, são 227 partidas com a camisa do Fortaleza, é muita coisa. O Tite, nesses 227 jogos, marcou 6 gols e foi o autor de 5 assistências. Uma passagem muito vitoriosa. Antes da Turquia, ele já tinha ficado 3 anos em uma equipe, 2 anos em outra, jogou muito tempo no Bahia, é característica dele ficar muito tempo nas equipes. E eu acho que o Tite sai, mas ele sai assim com uma passagem que vai ser lembrada. Foi um zagueiro que foi muito importante, mas o Tite vai para o Goiás e não vai mais defender o Fortaleza. Quem também